Hoje nós vamos ver o papel do conflito no conto russo de magia. Os exemplos serão dados a partir de contos russos, mas se aplicam ao conto universal, ao conto de magia universal. Eu adianto que na Rússia não existe conto de fadas. E por iniciativa do professor Boris Schneiderman, nós traduzimos a palavra сказка por conto maravilhoso, uma vez que em português as traduções possíveis eram conto da carrochinha ou conto de fadas. Então nós preferimos utilizar a expressão conto maravilhoso. Aqui se trata de conto de magia. Bom, a copresença de um conceito e seu oposto na mente humana, conforme dado a conhecer, em particular pelo teórico holandês Hendrik Posse, levou-nos a reconhecer esta mesma copresença no conjunto de signos binários, contrastivos e complementares nos mitos dos povos primitivos, em particular em sua expressão nos contos míticos arcaicos da Rússia antiga. Em contos maravilhosos russos, os сказки, mais recentes, porém, como os contos clássicos de magia, centrados nas peripécias do herói, verifica-se que as principais oposições estão ligadas aos conflitos que ocorrem no enredo. Nesse apanhado, vamos então apresentar alguns exemplos básicos desses conflitos. A ideia de oposição como operação lógica primária, que surge universalmente nos seres humanos como primeiro vislumbre de consciência nas criaturas e primeiros passos da criança na construção da linguagem, foi considerada a chave natural para a análise da estrutura verbal, desde seu nível mais elevado até o mais elementar. A propriedade da oposição que a distingue de qualquer outra diferença contingente é a copresença obrigatória de um conceito e do seu oposto na nossa mente. Em outras palavras, é a impossibilidade de evocar comprido fora da ideia simultânea presente de curto, o caro sem barato, surdo sem sonoro, e etc, etc. Bom, quem escreve esse trecho é Roman Jakobson, que, conforme vocês sabem, nasceu em 1896 e morreu em 1982, que desenvolveu as suas teorias linguísticas e literárias justamente sob a égide do contraste. Desde o conceito de fonema como feixe de traços distintivos e desde o funcionamento da linguagem a partir da atuação de dois eixos opositivos, o eixo do paradigma e o eixo do sintagma, encontrando exemplos na estrutura da bilina, que é a forma mais primitiva da poesia russa. Além da bilina, ele também encontrou elementos para ilustrar essa sua colocação nas formas mais antigas de ficção, o conto mítico e o conto de magia. Nos estudos sobre a temática do mito realizados por Levi-Strauss, Vyacheslav Ivanov, Nikolai Toporov, A.J. Greimas, verificou-se que as estruturas paradigmáticas do mito são estáticas, ou seja, elas não se alteram, e que o sentido do mito nada tem a ver com o significado que pode ser obtido a partir da simples justaposição dos acontecimentos narrados pelo próprio mito. Nas narrativas míticas, o sentido do mito que está encerrado nessas narrativas
é relativamente independente do seu enredo concreto. É uma grande surpresa essa. O que importa na criação mitológica dos diferentes povos não é a narração com enredo definido e concluído, mas certas formações miúdas, certos episódios isolados que o conto mítico depois organiza num enredo solto, onde os blocos isolados podem inclusive mudar de lugar. O que se nota nos trabalhos de Lévi-Strauss, Ivanov, Toporov e Greimas, por exemplo, é que a descrição semântica do mito é potencialmente realizada através de um conjunto de signos contrastivos e complementares, o que caracteriza o princípio dualista da visão do mundo dos povos primeiros. Cada povo escolheu os signos que mais lhe convinham para designar os membros contrários das oposições. Os signos mais conspícuos, mais visíveis, procuravam dar conta do universo através de códigos ligados aos 5 sentidos. Por exemplo, seco, úmido; cru, cozido; fresco, podre; alto, baixo; duro, mole. Então, todos contrastes ligados aos 5 sentidos. Ora, as oposições semânticas principais no mito são diferentes das que encontramos no conto. No conto russo de magia clássico, as principais oposições semânticas estão em sua maioria ligadas aos conflitos que ocorrem no enredo, aos acontecimentos que constituem o enredo, contrariamente com o que ocorre com a estaticidade do mito, conforme nós acabamos de falar. O conto se caracteriza por um dinamismo semântico muito peculiar, que não se propõe representar ou explicar a condição do universo e a modificação desse universo produzida pela intervenção do herói, mas tão somente a situação do herói e a modificação dessa situação após a remoção da falta, a remoção da desgraça, a remoção da desventura inicial e dos obstáculos que aparecem em seu percurso. É por esse motivo que o conto maravilhoso faz uso das oposições principais para caracterizar as relações do herói com o seu antagonista, sendo que, portanto, elas são muito mais subjetivas do que objetivas. No mito, essa objetividade, ao contrário, é marcada. As oposições semânticas no conto são indicadores dos valores do movimento, que levam de uma situação negativa a uma situação positiva. E cada membro da oposição possui um valor constante, geralmente de ordem moral, negativo ou positivo. Assim, por exemplo, quando no conto a gente lê nosso reino, entende-se o reino bom. Quando se lê reino estrangeiro, entende-se o reino mau. Ao contrário, no mito, as oposições têm a função de valores universais, de classificadores universais. E os termos contrários de cada oposição se caracterizam por sua ligação com outras oposições míticas representadas por códigos alternativos. Por exemplo, o feminino se liga a úmido, o masculino se liga a seco e assim por diante. É a oposição próprio alheio, próprio de outrem, que ocupa no conto a posição central. Mesmo no mito e na epopeia clássica, essa oposição delimita o mundo humano, o mundo da tribo, separado de outros mundos demoníacos, ctônicos ou simplesmente estrangeiros. Mas no conto, a oposição próprio, alheio, com as suas variantes valorativas, alto, baixo, bom, mal, amigo, inimigo, etc., define a relação do herói com seus antagonistas. Se no mito esta oposição é estática, conforme dissemos, no conto ela é dinâmica,
sofrendo devido a isso uma série de modificações. É por essa razão que seres ou instâncias consideradas hostis no mito podem, no conto, se transformar em amigáveis em relação ao herói. No código mítico, a oposição próprio-alheio aparece como humano-não humano. No código familiar, aparece como consanguíneo ou não consanguíneo, e parente e não parente. A posição humano-não humana pode ser localizada sob a forma da oposição seu próprio reino ou reino de outrem no nível microcósmico. O reino de outrem é sempre distante, mas a floresta em geral está próxima. Nos contos heróicos, o que domina é o nível macrocósmico. E nos contos sobre as aventuras das crianças na floresta, ao contrário, é o nível microcósmico que domina. De um outro reino, seja ele subterrâneo ou terrestre, chegam voando o dragão ou outros seres do mesmo gênero. A oposição parente-não parente realiza-se normalmente como perseguição da enteada pela madrasta, em certo tipo de conto russo de magia. No mito, a figura da madrasta é irrelevante, uma vez que na sociedade tribal, de acordo com o sistema de classificação de parentesco, as irmãs da mãe e as esposas do pai pertencem à categoria de mães. E o direito costumeiro, a tradição e o uso lhes prescrevem, em maior ou menor medida, de tomar conta de todos os que pertencem à categoria de crianças. O problema da madrasta só deve ter surgido por ocasião do abandono da endogamia, quando se começou a escolher a esposa fora dos clãs, com os quais se praticavam as trocas matrimoniais tradicionais. É por isso que a madrasta é duplamente estrangeira e ela tem frequentemente os atributos da feiticeira. Por exemplo, nos contos da Islândia, onde a nova esposa do rei é trazida de uma ilha, apesar disso ser contra a sua vontade. A madrasta trata mal a enteada, explora a enteada, a atormenta, enxota para a floresta para abandoná-la em poder dos demônios ou dos espíritos silvestres, que às vezes supõe-se que tem um parentesco com a própria madrasta. Daquilo que foi dito anteriormente, depreende-se claramente que a oposição próprio-alheio e as oposições que dela derivam permite caracterizar a relação entre o antagonista agressor e a sua vítima, e de comparar ao mesmo tempo o agressor e herói. Outras oposições fundamentais do conto opõem o herói ao falso herói. São elas: baixo, alto, inferior, superior, bom, mal, modesto, não modesto, etc. O contraste próprio e alheio sublima a natureza tradicional do herói e do agressor, enquanto as outras oposições mostram antes as características típicas do herói ou seus atributos. Essas oposições, diferentemente da oposição próprio e alheio, são típicas do conto maravilhoso. Mesmo que nos contos maravilhosos de caráter heróico e mítico, só raramente se encontrem. A oposição baixo-alto oferece a imagem de um herói que promete pouco. Ele é um bobinho, em russo zapiechnik, sujinho, que costuma ficar atrás da estufa. É filho de um camponês, e ainda por cima é o filho caçula. Sua bobice, geralmente disfarçada, concretiza-se em atitudes de absoluta passividade ou na realização de ações estranhas e sem sentido. Seu aspecto exterior, baixo, opõe-se ao aspecto exterior normal dos irmãos mais velhos, altos. Seu status social baixo contrasta com o status alto do genro do rei, quem ele acaba se tornando inesperadamente após a sua superação das provas matrimoniais. O status baixo do herói pode constituir um elemento orgânico na narração. Em tal caso, no final, ocorre uma milagrosa transformação do herói. Um aspecto exterior baixo pode também derivar do fato de o herói ter se colocado uma máscara, ou a pele de porco, ou a faixa usada pela jovem de cabelos de ouro, ou um trapo sujo na testa. Nos contos japoneses, uma pele de velha,
Nos contos turcos, a transformação temporária é intencional em uma tinhosa calva e etc. Sendo que no fim, a máscara é arrancada pelo herói. Quando o herói do conto é de origem alta, seus rivais geralmente são de um status baixo, não transitório, mas fixo. Ao lado do herói, que não promete muito, haverá rivais de aparência alta. Ao lado de um soldado, por exemplo, haverá um general. Ao lado do bobinho, haverá outros gêneros do rei pertencentes a uma linhagem alta. A oposição alto-baixo, no que se refere ao herói, está ligada ao processo de idealização do deserdado. Ela, entretanto, não caracteriza apenas as personagens do conto, mas também os objetos, como, por exemplo, no caso das propriedades mágicas de um pequeno e insignificante cofrinho de cobre. Os status no conto clássico de magia salientam-se em primeiro plano também algumas outras oposições, como exemplo, verdadeiro, falso, manifesto, escondido. A descoberta do herói verdadeiro ou falso através do desmascaramento do impostor ou então da noiva substituída constitui o núcleo por excelência da prova suplementar para a identificação. Mas o herói falso e o herói verdadeiro já revelam claramente a sua natureza no decorrer das provas preliminares. A correlação entre os diferentes níveis de códigos e os tipos de enredo dos contos é bastante visível. Nos contos heróicos de tipo procura, busca, predomina a variante macroscópica do código mítico. Isso ocorre também nos contos sobre mulheres milagrosas. Nos contos sobre as peripécias que acontecem às crianças que caíram nas garras dos espíritos da floresta, predomina, ao contrário, o código tribal ou familiar. Em muitos contos sobre as provas matrimoniais, predomina o código da linhagem. O filho do camponês ou o arqueiro são melhores do que os generais ou ministros do czar. Além disso, no sistema do código da linhagem, descreve-se o triunfo de cada herói ou cada heroína, democrática, que no fim se casa com a princesa ou com o príncipe. Nos contos sobre os perseguidos inocentes, há duas variantes. Uma pertence ao nível social familiar e a outra pertence ao nível místico. A enteada perseguida é levada para a floresta, onde é posta à prova e premiada pelos demônios da floresta. No conto heróico de um certo tipo, catalogado como AT 303, surgem frequentemente casos onde o conflito fundamental ocorre no nível social. A mesma coisa ocorre nos contos sobre personagens inocentes perseguidos. O status inferior de Cinderela, por exemplo, em sua família, será compensado pela obtenção de outro elevado na sociedade. Ela irá tornar-se esposa de um príncipe ou de um mercador. Por hoje é isso.